Antes da chegada dos colonizadores, os índios já sofriam de algumas enfermidades compatíveis com seus estilos de vida. Porém, com a chegada deles, a situação se agravou, pois eles trouxeram doenças do velho continente. As classes mais vulneráveis buscavam, quando preciso, o auxílio de pajés ou curandeiros. A medicina se dava de modo informal, através de manipulação de ervas, costumes culturais e crenças religiosas. Enquanto os nobres e colonos tinham acesso a médicos e remédios, ou seja, possuíam mais recursos para encarar as doenças e a morte. A maior parte da população frequentava as casas de misericórdia, instaurada pelos religiosos. Entretanto, os tratamentos eram rudimentares, pois os recursos eram escassos. Com a chegada da família real portuguesa e, posteriormente, a Declaração da Independência, foram criados cursos universitários, órgãos para vistoriar a higiene pública e a delimitação de funções para os praticantes da medicina. Porém, os avanços foram pouco eficazes no reinado de Dom Pedro I. A República trouxe desenvolvimento industrial, entretanto, o país continuava doente. A pátria carecia de uma população saudável para que houvesse crescimento econômico. Este período foi marcado por reformas urbanas e sanitárias. O sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma fase de intensas mudanças na saúde pública brasileira. Por meio de medidas autoritaristas e militares, casas foram demolidas, pessoas desalojadas, mosquitos combatidos, doentes isolados e vacinações realizadas à força em nome da saúde pública. Em 1923, surgiu a Lei Eloy Chaves. Criou-se aí as chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensão. As CAPs eram mantidas e geridas por empresas e ofereciam serviços médicos aos funcionários e às suas famílias, além de descontos em medicamentos, aposentadoria e pensão para herdeiros. Mas ainda assim não havia atendimento para pessoas desempregadas. Em 1930, com a gestão de Getúlio Vargas, criou-se o Ministério da Educação. As caixas de aposentadoria e pensão foram substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensões, deixando de ser gerenciados pelas empresas e passando a ser controlados por entidades sindicais. A Constituição de 1934 garantia ainda a assistência médica, a licença maternidade e jornadas de trabalho de 8 horas. Embora o governo tenha promovido mudanças significativas, as verbas da saúde acabavam desviadas para outros setores. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, que se ocupava das políticas de atendimento nas zonas rurais, enquanto que no meio urbano a saúde era privilégio dos trabalhadores com carteira assinada. Durante o golpe militar, a saúde continuou recebendo pouca verba, e doenças como a malária e a dengue se acentuaram. Diante desse contexto, o governo criou o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que unificou os institutos de aposentadoria e pensões. Como a demanda da população por serviços de saúde ultrapassava a capacidade de oferta do governo, o déficit era coberto pelo sistema privado por meio de repasses financeiros, proporcionando um grande crescimento da rede privada de hospitais. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde, com melhores condições de vida. A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. O relatório produzido foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS. A Constituição de 1988 estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, formando a base para o sistema público e universal atual. O SUS criou diversos programas importantes para a época, como o PSF, Saúde da Família, o Profai e as RET-SUS. Sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até transplante de órgãos. Para manter o funcionamento do SUS, existem 12 princípios doutrinários que conferem a legitimidade ao SUS. Citaremos os 5 princípios fundamentais: a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e o controle social.
A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo municipal, estadual e federal. A integralidade quer dizer que os serviços são integrados, ou seja, funcionam em rede. Se a pessoa necessita de um atendimento que não tenha na unidade mais próxima, ela poderá ser encaminhada para outra unidade que atenda a sua demanda. A integralidade também se relaciona com o movimento de reforma sanitária e como a Constituição Federal compreende saúde, isto é, um todo que envolve desde o aspecto biológico, social, econômico e espiritual. É necessário unir conhecimentos tradicionais, populares, científicos, filosóficos e espirituais. A equidade é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. More o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. A descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um município deve ser de responsabilidade do governo municipal. O que abrange um estado ou uma região estadual deve estar sob responsabilidade do governo estadual, e o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. O controle social é a participação popular no processo de construção do SUS. Ocorre através de conselhos de saúde e conferências de saúde. Tem a participação de usuários, membros do governo, trabalhadores e prestadores de serviço. As conferências propõem diretrizes e avaliam a situação da saúde, enquanto os conselhos fiscalizam a movimentação dos recursos. Além dos princípios do SUS, existem as Leis Orgânicas da Saúde. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente, eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. A Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O SUS contará em cada esfera do governo, municipal, estadual e federal, com as instâncias colegiadas, Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde. A transferência de recursos para a saúde é feita fundo a fundo, ou seja, passa da esfera maior, federal, para a esfera menor, municipal, sendo regular e automático. O Brasil teve uma grande evolução na saúde desde o período pré-colonial, mas ainda assim o sistema público de saúde enfrenta grandes dificuldades, sofrendo, por exemplo, com o subfinanciamento que impossibilita a oferta de assistência integral a toda a população. É comum acompanhar em noticiários a falta de leitos, medicamentos, aparelhos e longas filas para transplantes de órgãos.